Olá pessoal, a nossa aula hoje vai ser sobre o ciclo do açúcar. Nas nossas outras aulas a gente viu como que funcionou o período do Brasil pré-colonial, a gente também viu como que funcionou a tentativa de implantação das capitanias hereditárias, o seu fracasso e como que foi a instalação do governo geral. Agora a gente vai partir mais para um lado da economia, certo? E a gente vai ver como que foi o ciclo açucareiro no Brasil, ok? Vale lembrar que eu acredito que pelo menos todos vocês já tenham visto a cana de açúcar, a planta, como que funciona, como que é a muda. Hoje no Brasil é extremamente comum o plantio de cana de açúcar praticamente em boa parte do seu território, certo? Nós que somos aqui do interior de São Paulo, principalmente, a gente vê principalmente quando a gente está andando nas estradas, e além da cana-de-açúcar também, a gente é muito familiarizado de consumir o açúcar em si, certo? Veja bem, eu acredito que boa parte de vocês aqui tomem um café pela manhã, alguns gostam com açúcar e outros gostam sem açúcar. Enfim, eu não estou aqui para falar sobre os gostos, sobre açúcar ou não, mas o que eu queria falar é que hoje o açúcar e toda a cana de açúcar, todo esse plantio, ela é algo extremamente comum, extremamente acessível no nosso dia a dia. Por que eu estou querendo falar isso? Que quando a gente está falando no período colonial brasileiro, principalmente lá no século XVI, o açúcar não era um produto tão acessível da forma que é hoje, da forma que nós conhecemos hoje. O açúcar ele era um produto extremamente caro, era um produto considerado um produto de luxo, tanto que só as classes mais altas, as pessoas mais ricas e a nobreza tinham condições de consumir esse produto, ok? Quando a gente está falando de um período mercantilista, do capitalismo mercantil, o açúcar então se torna uma alta moeda de troca. Quando digo moeda, não é uma moeda física da forma que nós conhecemos hoje, mas ela tem um grande poder de troca, certo? É, vamos ver um pouco como que é a história do açúcar. De acordo com registros, os primeiros registros que vai ter sobre a cana-de-açúcar vai ser na Papua Nova Guiné. Esses registros vão ser de aproximadamente 10 mil anos antes de Cristo, certo? Que vai ser a domesticação da cana-de-açúcar. Papua Nova Guiné, que faz fronteira junto com a Indonésia e fica pertinho da Austrália. Depois, lá aproximadamente 1000 antes de Cristo, 1000 anos antes de Cristo, vai ter registro do cultivo da cana-de-açúcar na Baía da Benguela, certo? E aí só em 1640 não, em 640 depois de Cristo que vai haver registros da cana-de-açúcar sendo plantada na Europa, mas principalmente no Mar Mediterrâneo, certo? Ela vai ficar bem presente no Mar Mediterrâneo. Em 1425, Dom Henrique de Portugal manda buscar mudas de cana-de-açúcar para que elas sejam plantadas na Ilha da Madeira. A Ilha da Madeira é esta ilhazinha aqui, pessoal, perto do Marrocos, certo? Isso vai ser em 1425. Em 1480, essas mudas vão ser levadas para as Ilhas Canárias, ok? E depois em 1490 elas vão ser levadas para a ilha de Cabo Verde, ok? Vocês vão percebendo que elas vão sempre decrescendo, porque isso vai se dar, porque o clima tropical ele vai ser sempre mais propício para o plantio da cana. A cana de açúcar vai ser trazida para o nosso Brasil em 1532, que é onde vai ser construído o primeiro engenho de açúcar do Brasil, na capitania de São Vicente. Portanto, pessoal, o açúcar ele vai ser gerenciado no Brasil muito mais como uma empresa colonial, certo? Não vai ser a coroa de Portugal em si que vai conduzir todo o plantio de açúcar no Brasil, certo? Ela, na verdade, vai delegar isso para os senhores do engenho, ok? Os senhores do engenho, que eles serão então os latifundiários. Eu já vou falar sobre o plantation, ok? Uma outra função do ciclo do açúcar no Brasil, também do plantio do açúcar, era ocupar o território brasileiro, principalmente o litoral. A gente viu na nossa última aula sobre
o período pré-colonial, o número de invasões estrangeiras que o Brasil teve. Vale lembrar que as invasões estrangeiras elas não são restritas apenas no período colonial. As invasões estrangeiras vão ocorrer durante praticamente toda a história da colônia brasileira. O método principal de plantação de açúcar no Brasil, pessoal, vai ser o que a gente vai chamar de plantation. Isso mesmo, plantation. O plantation já era utilizado já nas Ilhas da Madeira e nos Açores, nas Ilhas Canárias, em Portugal, que são ilhas portuguesas, que eu mostrei quando eu falei sobre a história da cana de açúcar. E o plantation é, na verdade, um conjunto de fatores, é praticamente um método de como você fazer uma plantação, uma monocultura. A primeira característica do plantation vai ser os grandes latifúndios. Quando o latifúndios, pessoal, significam grandes propriedades de terra, certo? O latifúndio vai ser uma das maiores características do plantation. Obviamente, aquele que era dono do latifúndio era então um grande proprietário de terra, ok? Tenham isso na cabeça de vocês, latifúndio é grandes propriedades de terra, ok? A segunda característica do plantation, pessoal, vai ser a monocultura. A monocultura vai ser que toda a cultura, todos os esforços, toda a mão de obra vai estar voltada para a produção de cana de açúcar, ok? Aí você pode perguntar, pô, professor, então eles só comiam açúcar, eles não se alimentavam de outra coisa. Sim, havia o que a gente vai chamar também de brecha camponesa. A brecha camponesa vai ser uma brecha que vai ser concedido para que você fizesse uma agricultura de subsistência. Mas proporcionalmente, falando no quanto que isso significava perto da plantação da cana de açúcar, a brecha camponesa era algo muito pequeno. Era um pedaço de terra muito pequeno. O esforço utilizado para essa brecha camponesa, ela vai ser um esforço muito pequeno. Tanto que Gilberto Freire, no seu livro Casa Grande e Senzala, ele vai falar que a alimentação dentro dos engenhos, por mais que você fosse uma pessoa influente dentro de um engenho, por mais que você fosse inclusive um senhor do engenho, a alimentação dentro dos engenhos era uma alimentação tanto quanto precária, devido a essa monocultura, a monocultura da cana de açúcar, ok? A terceira característica, pessoal, do plantation é que toda a produção de açúcar, tanto a cana de açúcar quanto o açúcar refinado, ela vai ser voltada para o mercado externo. Ela não vai ser voltada para o mercado interno. De qual mercado externo que a gente está falando? A gente está falando do mercado externo, principalmente o europeu, certo? Portanto, não achem, então o Brasil tinha abundância de açúcar. Não, o Brasil não tinha abundância de açúcar porque a produção de açúcar era voltada para o mercado externo. Por último, pessoal, a quarta característica que vai formar o plantation, que vai caracterizar o plantation, vai ser a mão de obra escravizada. Que mão de obra escravizada vai ser essa? A mão de obra escravizada africana, ok? Portanto, pessoal, nesse momento nós vamos ter então vai ser durante o ciclo do açúcar que vai haver uma enorme importação de pessoas escravizadas provindas da África. Ok, pessoal? Portanto, vamos relembrar como é que a gente pode caracterizar o plantation. Primeiro, um grande latifúndio, ok? Segundo, monocultura. Terceiro, mercado externo. E por último, por quarto, a gente vai falar da mão de obra escravizada africana, certo? É muito bom a gente enfatizar o que é mão de obra escravizada africana e o que é mão de obra escravizada indígena, porque ambos vão ocorrer, só que vão ter seu andamento diferenciado ao longo da história do Brasil. A mão de obra escravizada indígena, ela vai ser muito mais, como eu posso dizer para vocês, ela vai ser muito mais confrontada principalmente pela Igreja Católica e pelos jesuítas do que a mão de obra escravizada africana. Tudo bem? A segunda coisa que nós podemos falar, pessoal, para caracterizar o plantio da cana-de-açúcar e o ciclo açucareiro no Brasil, é que
para você produzir açúcar, você precisava já ser rico. Veja bem, o plantio de açúcar no Brasil e o ciclo açucareiro brasileiro, ele vai fomentar a acumulação de renda, a concentração de renda. Porque para você produzir açúcar, você primeiro precisaria de um latifúndio, você precisaria de investimentos para construir uma casa grande, uma moenda, uma senzala. Você precisaria ter investimentos para investir então em mão de obra escravizada, que nós vamos falar daqui para frente, que era muito caro. Para você fazer o investimento em mão de obra escravizada, você já precisava ter muito dinheiro. Portanto, só era possível investir no ciclo açucareiro, só era possível investir na plantação de cana se você já tivesse um certo capital acumulado, se você já tivesse dinheiro anteriormente a isso. Ok, pessoal?